Você toma o remédio todos os dias. Corta o açúcar do café, compra pão integral, troca o refrigerante por um suco natural, come aveia, arroz integral, frutas e pequenos lanches ao longo do dia porque disseram que isso ajudaria a controlar a sua glicose. Mas a sua hemoglobina glicada continua alta. Então, eu preciso fazer uma pergunta desconfortável. E se você estiver falhando no tratamento? E se for o tratamento alimentar que estiver falhando com você? Porque muita gente com diabetes tipo 2 está tentando apagar um incêndio enquanto continua colocando combustível no prato. Neste vídeo, eu vou mostrar 10 erros aparentemente saudáveis que podem manter a glicose elevada, mesmo quando a pessoa toma os medicamentos corretamente. Então fica comigo até o final, porque o 10º erro é o mais perigoso de todos. Ele acontece justamente quando a alimentação começa a funcionar, a glicose cai, mas os medicamentos continuam na mesma dose. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e dieta carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro por opção há quase 6 anos. Ao longo da minha atuação, eu já acompanhei muitas pessoas com diabetes tipo 2 que conseguiram melhorar profundamente seus marcadores e alcançar a remissão da doença com mudança alimentar, acompanhamento e ajuste responsável do tratamento. E eu posso afirmar uma coisa: o diabetes tipo 2 não começa apenas na sobremesa. Muitas vezes, ele começa no café da manhã que recebeu o carimbo de saudável. Então, antes de continuar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque toda semana eu publico 3 vídeos novos sobre metabolismo, resistência à insulina, alimentação low carb, cetogênica e carnívora. E te convido a me seguir também lá no Instagram. Você me encontra com @lua.ferrari. Agora vamos ao primeiro erro. Acreditar que açúcar líquido deixa de ser açúcar porque veio de uma fruta. A pessoa para de beber refrigerante, mas começa a tomar suco de laranja. Bate banana com leite. Faz suco verde com maçã. Toma água de coco várias vezes ao dia. Tudo parece muito natural. Mas a resposta metabólica não lê a propaganda. Quando você bebe uma fruta, consegue consumir uma quantidade muito maior em poucos minutos e entrega uma carga concentrada de carboidratos ao organismo. Comer uma laranja é uma coisa. Espremer 4 ou 5 laranjas dentro de um copo e beber tudo em 2 minutos é outra completamente diferente. O seu pâncreas não fica aliviado porque o açúcar veio da feira. Para quem tem resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes tipo 2, parar de beber açúcar é uma das mudanças mais importantes e, curiosamente, uma das mais ignoradas. O segundo erro é acreditar que apenas o açúcar branco aumenta a glicose. Pão, arroz, macarrão, tapioca, farinha, biscoito, cereal, batata e aveia são alimentos ricos em amido. E o amido é formado por várias unidades de glicose ligadas umas às outras. Durante a digestão, essas ligações são quebradas. O alimento pode não ter gosto doce na boca, mas isso não significa que ele não terminará como glicose depois de digerido. Por isso, uma pessoa pode dizer: eu não como açúcar, mas começa o dia com pão, almoça arroz e feijão, come fruta no lanche, janta batata e ainda faz uma ceia com iogurte e granola. Ela não colocou açúcar no café, mas colocou carboidrato em praticamente todos os momentos do dia. Essa é uma frase que você precisa guardar. O alimento não precisa ser doce para aumentar o açúcar no sangue. O terceiro erro é começar o dia com uma refeição quase sem proteína. Café com leite e pão, banana com aveia, tapioca com a fatia fina de queijo, cereal com iogurte, biscoito integral com café. A primeira refeição pode influenciar a fome, a saciedade e o comportamento alimentar das horas seguintes. Uma refeição baseada em ovos, carne, peixe ou outra boa fonte de proteína tende a oferecer mais saciedade e uma carga glicêmica menor do que uma refeição baseada em farinha, cereal e açúcar. Isso não significa que toda pessoa seja obrigada a tomar café da manhã, mas significa que se você vai comer, precisa parar de tratar a proteína como decoração.
Proteína animal não deveria ser uma fatia fina escondida entre duas enormes fatias de pão. Ela deveria ser a base da refeição. O quarto erro é comer o dia inteiro para não deixar a glicose cair ou para manter o metabolismo funcionando. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia e no intervalo um café com leite, uma fruta, algumas castanhas ou uma barrinha. A pessoa mal terminou de digerir uma refeição e já começou outra. Para algumas pessoas, lanches podem ser necessários em situações específicas, especialmente quando existem medicamentos que aumentam o risco de hipoglicemia. Mas isso não deveria virar uma regra automática para todo diabético. Quando existe proteína suficiente e a refeição realmente sacia, a necessidade de beliscar o dia inteiro tende a diminuir. Você não precisa transformar a cozinha em um posto de abastecimento aberto 24 horas. O quinto erro é confiar no que está escrito na parte da frente da embalagem. Indicado para diabéticos, sem adição de açúcar, integral, fit, low carb, cetogênico. Essas expressões são colocadas ali para convencer você a comprar. Mas a informação mais importante quase sempre está atrás. Um produto pode não ter açúcar adicionado e ainda ser rico em farinha, amido, maltodextrina e outros carboidratos. Também pode ser tão palatável que faça você comer muito mais do que comeria de um alimento simples. Comida de verdade não precisa fazer apresentação de PowerPoint para convencer você de que é comida. A carne não precisa escrever fonte de proteína na embalagem. O ovo não precisa prometer que é amigo do seu metabolismo. Vamos para o sexto erro. O sexto erro é ter medo da carne enquanto mantém pão, suco, sobremesa, biscoito e cereal na rotina. Existe uma inversão estranha acontecendo. A pessoa está com glicose alta, triglicerídeos elevados, gordura abdominal e fome constante. Mas o grande medo dela é comer 2 ovos. Ela teme a gordura da carne, mas não teme repetir o pão. Tem medo do bacon, mas compra uma barrinha para diabético. Tem medo da carne vermelha, mas bebe um copo com açúcar concentrado de várias frutas. Para algumas pessoas com resistência à insulina e diabetes tipo 2, uma dieta low carb, cetogênica ou carnívora pode ser uma ferramenta muito precisa. Essas estratégias reduzem diretamente a carga de carboidratos da alimentação. Elas simplificam o prato, elas reduzem decisões. Colocam proteína animal e gordura natural no centro, aumentam a saciedade e podem facilitar muito o controle da glicose. Isso não significa que toda pessoa com diabetes seja obrigada a fazer dieta carnívora. Também não significa que a mesma estratégia funcione da mesma forma para todos. Algumas pessoas melhoram reduzindo açúcar, farinha e ultraprocessados, mas eu eliminaria. Outras precisam de uma cetogênica bem estruturada e outras respondem melhor retirando praticamente todos os carboidratos por um período. A melhor estratégia não é aquela que fica mais bonita em uma pirâmide alimentar. É aquela que melhora seus marcadores, controla a sua fome, preserva a sua massa muscular e pode ser sustentada com muita segurança. O sétimo erro é ignorar o sono. Você pode organizar toda a alimentação e ainda dificultar o controle da glicose dormindo 4 ou 5 horas por noite. Dormir mal pode aumentar a fome, pode prejudicar suas decisões e piorar sua resposta metabólica. No dia seguinte, você não acorda desejando ovo e carne. Você acorda procurando café, açúcar e alguma coisa mais rápida. Isso não é apenas falta de força de vontade. É um cérebro cansado procurando energia imediata. Sono não é luxo. Para quem quer melhorar a glicemia, resistência à insulina e composição corporal, sono faz parte do tratamento. O oitavo erro é agir como se o álcool não contasse. Mas é apenas vinho. Mas é cerveja artesanal. Mas eu só bebo no fim de semana. O álcool pode prejudicar o sono, aumentar a vontade de comer, reduzir o controle sobre as escolhas e dificultar o acompanhamento da sua glicose. Algumas bebidas também carregam quantidades relevantes de carboidratos e açúcar. Não adianta passar 5 dias tentando melhorar o metabolismo e usar o fim de semana para desmontar tudo. Isso é burrice.
Quanto mais comprometido estiver o seu metabolismo, menos espaço existe para negociar com aquilo que claramente atrapalha. O nono erro é olhar apenas para uma glicemia isolada. A glicemia de jejum é importante, mas ela não conta toda a história. A hemoglobina glicada ajuda a observar a média aproximada da glicose nos últimos meses. Triglicerídeos, HDL, função renal, pressão arterial, circunferência abdominal e outros marcadores ajudam a formar um quadro mais completo. Em alguns casos, o profissional também pode avaliar insulina de jejum, que é importantíssima, e outros exames metabólicos. Mas tome cuidado com números mágicos retirados da internet. Nenhum exame deveria ser interpretado isoladamente. Um resultado não é uma sentença, é apenas uma peça dentro de um conjunto. O monitor contínuo de glicose também pode ser uma ferramenta interessante para algumas pessoas. Ele pode mostrar como determinados alimentos, como o sono, como o exercício e também medicamentos, interferem na glicose ao longo do dia. Mas ele não deve ser usado como um brinquedo para gerar ansiedade. É uma ferramenta de acompanhamento e precisa ser interpretada dentro do contexto. Agora chegamos ao 10º erro. E esse é o ponto em que uma boa mudança pode se tornar perigosa. O erro é mudar radicalmente a alimentação sem ajustar os medicamentos com o profissional que acompanha você. Quando a pessoa reduz bastante os carboidratos, a glicose pode começar a cair rapidamente. Se ela continuar usando a mesma quantidade de insulina ou determinados medicamentos, pode ocorrer hipoglicemia. A pessoa pode sentir tremores, suor frio, fraqueza, confusão e até perder a consciência. Portanto, nunca suspenda ou reduza medicamentos por conta própria. Mas também não fique meses tomando exatamente a mesma dose enquanto seus números estão mudando. A alimentação e o medicamento precisam conversar. O médico precisa saber o que você está fazendo. A glicose precisa ser acompanhada. E as doses podem precisar ser revistas com rapidez. É justamente por isso que eu defendo uma transição organizada. Nem todo mundo precisa sair de uma alimentação cheia de carboidratos e entrar em uma dieta carnívora estrita de um dia para o outro. Algumas pessoas conseguem, outras precisam reduzir gradualmente. Precisam observar sintomas, ajustar refeições, cuidar do intestino, cuidar dos eletrólitos, acompanhar a glicose e conversar com o médico sobre os medicamentos. Essa é a jornada que eu estruturei no Cetabolismo. Durante 8 semanas eu conduzo o aluno pela alimentação low carb, depois pela cetogênica e por fim pela carnívora. De maneira progressiva, consciente, inteligente e segura. O objetivo não é provar quem consegue ser mais radical ou chegar mais rápido em alguma estratégia. O objetivo é entender o próprio metabolismo, recuperar a saciedade, melhorar os marcadores e construir autonomia. Porque não adianta apenas receber uma lista dizendo o que pode ou o que não pode comer. Você precisa compreender o que está acontecendo no seu corpo. Então, se você quiser fazer parte ou conhecer melhor, o link do Cetabolismo está aqui na descrição desse vídeo. Agora eu quero ouvir você. Você tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes? Qual foi a orientação alimentar que recebeu quando recebeu esse diagnóstico? Mandaram você reduzir carboidratos ou apenas diminuir as porções e aumentar os medicamentos? Você já mediu a sua glicose depois de tomar um suco ou comer pão, tapioca, arroz, banana ou aveia? E caso você já tenha mudado a alimentação, qual foi o primeiro marcador que melhorou? Sua glicemia, sua hemoglobina glicada, seus triglicerídeos, sua insulina de jejum, seu peso, sua fome? Conte aqui nos comentários. O seu relato pode ajudar alguém que acabou de receber o diagnóstico e está completamente perdido. Eu leio os comentários e respondo sempre que possível. Curta também este vídeo, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa a entregar ele para mais pessoas que precisam descobrir que o diabetes tipo 2 não precisa ser tratado como uma doença inevitavelmente progressiva. Compartilhe também este vídeo com aquela pessoa que toma os medicamentos corretamente, mas continua começando o dia ali com pão, suco, cereal, banana, aveia, porque acredita que está fazendo tudo certo. E se ainda não fez isso,
Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, @lua.ferrari. Reflexão final. O medicamento pode ajudar a controlar a glicose, mas nenhuma dose consegue compensar para sempre uma alimentação que continua alimentando o problema. A remissão começa quando você para de tratar apenas o número e começa a mudar o ambiente que fez esse número subir. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.